Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, nós estamos de volta aqui para falar um pouco mais sobre os tesouros do MAB. Você sabe, esta é uma série especial que nós gravamos mostrando o acervo arqueológico do Museu de Arqueologia Bíblica, que está aqui no UNASP, Campus Engenheiro Coelho. E nós temos muita coisa para mostrar para vocês. São milhares de peças, 80% do acervo é original, algumas réplicas também, que ajudam a contar de maneira material a história da Bíblia Sagrada. Às vezes confirmando a história do texto, às vezes elucidando, dando-lhe contexto, enfim, apresentando uma maior compreensão da Bíblia Sagrada. E antes de entrar no artefato de hoje, eu quero convidar você, que ainda não é meu aluno no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, a se inscrever. E o curso A Bíblia Comentada agora faz parte da plataforma A Bíblia Comentada. Então ali na plataforma você tem aula de grego, aula de hebraico, você tem conhecimento bíblico, você tem aulas sobre finanças à luz da Bíblia Sagrada, educação de filhos, informação, meditações diárias, muita coisa esperando por você. Além, é claro, dos comentários da Bíblia que toda semana são colocados. Agora, por exemplo, estamos comentando os livros do Novo Testamento. Enfim, é uma verdadeira enciclopédia, ou melhor, uma biblioteca inteira de conhecimento bíblico só para você na palma da sua mão, que você pode levar para onde quer que for. Basta ter um bom sinal de internet, ser assinante da plataforma e ter a sua modalidade ali com todo o conhecimento à sua disposição. Afinal de contas, conhecer a palavra de Deus é conhecer a história da salvação, você não acha? Pois bem, no nosso encontro anterior, eu havia falado com você que nós temos cerca de 20% do acervo constituído de peças que são réplicas de originais que estão em diversos museus ao redor do mundo, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos. E eu falei desse artefato aqui, cujo original está no Museu do Louvre, a famosa pedra de mesa, também conhecida como pedra moabita ou estela de Mexa, o grande rei que era inimigo de Israel, ali da região de Dibon, que hoje seria na Jordânia. Eu também contei, se você não assistiu, vale a pena assistir aqui no canal do Rodrigo Silva Arqueologia, como é que esse artefato chegou em pedaços até o Museu do Louvre e como eles puderam reconstituir toda a pedra a partir de um decalque que havia sido feito quando a pedra foi descoberta. É uma história fascinante. E eu também mostrei como ela ajuda a confirmar uma história da Bíblia que está no livro de 2 Reis, capítulo 3. São 34 linhas, cuja tradução ajudam a estabelecer uma base sólida para a historicidade do que a Bíblia apresenta. Mas eu disse também ao fechar aquele vídeo que ainda tinha uma outra descoberta mais recente sobre essa pedra e que eu ia contar para você. Só para lembrar, a pedra foi descoberta originalmente em 1868. Porém, somente em 1991 foi anunciada ao mundo uma nova descoberta a respeito da pedra de mesa ou da pedra moabita. Essa descoberta tinha a ver com uma busca pela historicidade do rei Davi. Eu vou explicar isso para você. Se nós pudéssemos escolher qual o personagem mais importante da história do Antigo Testamento para os estudos arqueológicos, eu digo a você que não seria Abraão, não seria Isaac, não seria Jacó, não seria José do Egito, muito menos Moisés. Se eu estou buscando o personagem mais importante do Antigo Testamento à luz da arqueologia, eu diria que esse personagem era Davi. Por quê? Os que eu mencionei anteriormente são todos importantes. Se eu tiver uma descoberta arqueológica que comprove a existência de Moisés, de Arão, todas as descobertas são importantes. Porém, Davi, por ser aquele que é o ancestral do Messias, ele tem uma importância política, uma importância histórica e uma importância teológica na história da Bíblia Sagrada. Porque Davi, como eu falei, foi o rei segundo o coração de Deus, que seria o ancestral do Messias para nós cristãos, interpretado como sendo Jesus de Nazaré. Então, se você comprova a historicidade de Davi, tem muita coisa que se firma nessa historicidade, inclusive questões sobre o direito à terra que hoje é dado aos israelenses. Até isso aí tem envolvimento. Agora, o problema é que até a década de 1990 não havia fora da Bíblia nenhuma comprovação histórica ou arqueológica do rei Davi.
E os críticos da Bíblia Sagrada, especialmente aqueles teólogos e arqueólogos formados na escola de Copenhagen, que era uma escola chamada minimalista, que negava a maior parte da Bíblia Sagrada como sendo apenas ficção, metáfora ou mitologia, esses autores da escola minimalista de Copenhagen ensinavam em suas cátedras e também em teses doutorais que Davi era um mito. Por exemplo, Philip Davis chegaram a dizer que o Davi da Bíblia é tão lendário quanto o rei Arthur da Távola Redonda. Não existiu Davi. Alguns minimalistas até apontavam para a possibilidade de ter existido algum rei Davi. Mas se, perceba a conjunção, se ele existiu, foi apenas um líder tribal e nada mais do que isso. Porém, a maioria dos críticos diziam que Davi era lendário. Era semelhante, como eu falei, ao rei Arthur. Um rei que nunca existiu, a não ser no imaginário dos escritores bíblicos e daqueles que aceitam esse livro de maneira não acadêmica. Aí, quando foi em 1991, um pesquisador especializado em epigrafia e línguas semíticas da Universidade de Sorbonne, chamado André Lemaire, um dos maiores especialistas em línguas semíticas antigas de toda a França, foi examinar de perto a pedra moabita. Como eu contei no vídeo passado, essa pedra foi quebrada, danificada pelos beduínos no século XIX, pouco tempo depois do seu achado, e ela só chegou aos pedaços em Paris. As partes originais seriam estas aqui, olha. Essas seriam as partes originais. Essas outras partes foram refeitas a partir de um decalque que tinha sido produzido quando eles pegaram um papel de seda, puseram na pedra antes da sua destruição e riscaram com um giz de cera, deixando ali impresso a marca ou as letras originais. Então, a partir desse decalque feito em papel de seda e o que sobrou, eles remontaram a pedra toda, incluindo o seu texto. O problema é que você sabe, quando você passa um decalque de giz de cera, nem todas as partes ficam bem assim decalcadas. Esse é um primeiro ponto. Segundo, que a danificação da pedra fez com que muitas partes ficassem quase ilegíveis. E em terceiro lugar, você pode olhar, as letras originais, elas estão bem mais apagadas do que aquelas que foram feitas. Afinal de contas, eu estou falando de uma pedra de mais de 2.800 anos de existência. Pois bem, André Lemaire estava investigando a pedra e ele percebeu que aqui na linha 31, justamente nessa parte aqui, você teria a expressão Beit David ou Melech David. Aqui estaria o nome de Davi. Você teria o finalzinho do nome de Davi. Mas você vê que aqui tem uma emenda. Falta uma letra que possa ser lida com clareza. Será que aqui estava realmente o nome de Davi? Havia também uma outra suspeita, que aqui em cima, nessa parte aqui, nós também teríamos a expressão Aral David, ou seja, o altar do rei Davi. Mas quando isso foi noticiado, em 1991, houve uma pressão tão grande dos críticos da Bíblia contra André Lemaire que, apesar da sua erudição, do seu reconhecimento como um pesquisador sério e especialista naquilo que dizia, muitos falaram que ele estava cometendo uma tonteria acadêmica, um suicídio acadêmico, que não havia nenhuma razão para acreditar que aqui você tinha realmente o nome de Davi, que aquilo era uma besteira, que ele havia sido que ele estava equivocado e que era clara a ideia de que Davi não existira. Se Davi não existiu, ele não pode ter o seu nome mencionado numa pedra dessa. Ainda mais com a expressão Beit David, casa de Davi. Ora, coitado do André Lemaire. Teve muitos artigos recusados, seu caráter acadêmico foi colocado em jogo e ele acabou silenciando por um tempo. Mas olha como Deus trabalha. Exatamente um ano e pouquinho depois, em 1992, os escavadores ou os arqueólogos estavam trabalhando no norte de Israel, num sítio arqueológico chamado Tel Dan. E lá, uma assessora que trabalhava com o professor Avram Viram encontrou no meio das pedras ali uma pedra de basalto em segundo uso com algumas inscrições aramaicas. Detalhe, aqui está escrito em língua moabita.
essa pedra que foi encontrada em Dan estava em aramaico. Porém, o aramaico, o moabita e o hebraico são línguas muito parecidas. Seria como o italiano, o espanhol e o português. Muito parecidas. Então, quando ela encontrou essa pedra, ela estava em segundo uso, chamou o professor Avram Viran, eles retiraram com cuidado essa pedra e depois descobriram outros 2 fragmentos que formavam uma inscrição. Apenas 3 fragmentos da inscrição original foram encontrados. Quando eu digo segundo uso, eu vou explicar a você o que significa isso. É uma forma arqueológica de falar de reciclagem, porque no passado também eles faziam reciclagem. Suponhamos que aqui haja um palácio e que durante uma guerra do período persa, esse palácio foi destruído e virou monturo. Na época romana, que vem tempos depois do período persa, eventualmente eles podem pegar pedaços daquele palácio do período persa e usar esses pedaços numa nova edificação da época romana. É comum nós encontrarmos, às vezes, por exemplo, um mármore grego, que originalmente seria a fachada de um templo, agora servindo de degrau numa escadaria de um prédio romano que veio depois. Isso é normal, isso é uma reciclagem. Então, segundo uso, para que você saiba, é uma pedra de uma construção anterior que foi levada para uma outra construção e colocada num segundo uso ali. Algo que antes era um mural, agora pode ser o degrau de uma escada. Algo que antes era o umbral de uma porta, agora pode ser um alicerce de uma casa. Então essa pedra estava no segundo uso e provavelmente ela não era oriunda de Tel Dan. Pela escrita aramaica, ela deveria ter vindo da região da Síria e transportada para lá por qualquer razão. Uma possibilidade, por exemplo, seria que numa eventual guerra entre Israel e a Síria, estou falando não guerra atual do século 20 e 21, mas estou falando uma guerra dos tempos bíblicos, quando Israel pelejou contra os arameus de Damasco, por exemplo. Essa pedra pode ter sido tomada pelo exército de Israel como um espólio, um troféu de guerra, trazida para cá, destruída, quem sabe numa cerimônia pública, para mostrar que eles venceram os inimigos. E uma vez que essa pedra foi destruída, ela depois foi usada como elemento para uma segunda edificação. Assim que ela estava no alicerce ali, umas partes no alicerce, outras no piso da cidade de Tel Dan, do período israelita. Essa pedra dataria do 8º século a.C. Agora, que pedra seria essa? Eu tenho uma réplica dela aqui também. O original está no Museu de Israel, tá certo? Mas nós temos aqui no museu uma cópia dela. É essa aqui, olha. A inscrição de Tel Dan. A original seria feita de basalto e seria exatamente como esta que eu tenho aqui na mão. E o que chamou atenção quando o professor Avram Viran encontrou essa pedra, junto com seus fragmentos, vou mostrar para você aqui, olha. A primeira parte que foi encontrada foi essa. Depois encontraram esse fragmento aqui, depois encontraram esse fragmento aqui e juntaram os 3 fragmentos. Só que o que chamou a atenção do professor Avram Viran é que aqui você tem a expressão Beit David. Beit David, muito claro aqui de se ler. Beit David seria a casa de Davi. Essa expressão, a casa de Davi, é uma expressão técnica que aparece dezenas de vezes na Bíblia Sagrada. Eu vou ler para você algumas delas aqui. Por exemplo, 1 Samuel capítulo 19, já tinha até deixado aberto aqui. 1 Samuel 19, versículo 11. Porém, naquela mesma noite, Saul mandou mensageiros à casa de Davi. Percebeu? Se você for a 1 Samuel capítulo 20, verso 16, é só virar a página, você também tem novamente a expressão: assim Jonatas fez aliança com a casa de Davi, dizendo que o Senhor vingue os inimigos de Davi. E mais de 10 ou 15 vezes, no livro de Neemias, em várias outras passagens da Bíblia, nos profetas e também no livro de Crônicas, você tem a expressão técnica casa de Davi, ou em hebraico, Beit David. O que é Beit David? A dinastia de Davi. Literalmente, a casa de Davi, significando a dinastia de Davi. Aqueles que estavam assentados sobre o trono do rei Davi. E é interessante que a tradução completa da parte aramaica da Estela de Dan, essa estela é uma versão de vários reis arameus que tinham feito
vitórias sobre Israel. Então, por exemplo, ali ela fala de um dos reis arameus ali, rei de Damasco. Ele conta, por exemplo, a seguinte, tem uma expressão assim: eu matei Jorão, filho de Acabe, rei de Israel. Matei Acasias, filho de Jeorão, rei da casa de Davi. Então ele fala das lutas que eles tiveram contra o reino do norte e o reino do sul, contra Judá e contra Israel. E ele fala que ele destruiu inclusive a casa de Davi. O fato dessa estela comemorativa lá da região de Damasco estar no sítio arqueológico de Israel quebrada e usada no segundo uso, numa forma de reciclagem, me leva a conjecturar, como eu falei no início, que talvez essa pedra foi resgatada pelo exército de Israel como um espólio de guerra. Depois de ter vencido os reis arameus, eles a trouxeram para cá e numa cerimônia pública a quebraram para mostrar que era fictícia aquela versão dos arameus que eles tinham acabado com Israel. Aliás, essa guerra de Israel contra os reis arameus, ela é mencionada 2 vezes na Bíblia. Eu tenho, por exemplo, em 2 Reis, capítulo 8, versículo 7 em diante, fala de Eliseu e Azael, rei de Damasco. Eliseu foi a Damasco, Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente, e eles anunciaram dizendo: o homem de Deus chegou aqui. Então o rei disse a Azael: pegue um presente e vá encontrar-se com o homem de Deus, e por meio dele faça perguntas ao Senhor Deus se vou sarar dessa doença. Então você tem aqui o pessoal de Damasco sendo mencionado. Você vai também para 2 Reis, capítulo 9, versículos 6 a 10, também menciona outra batalha. Eu tenho aqui 9, 6 a 10. Toda a casa de... Perdão, vou ler um pouquinho antes aqui. Então Jeú se levantou e entrou na casa. O jovem derramou azeite sobre a cabeça de Jeú e disse-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi para ser rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Você porá fim à casa de Acabe, seu senhor, para que eu vingue a mão de Jezabel o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os profetas do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Eliminarei de Acabe todos os do sexo masculino, quer escravo, quer livre, porque farei com a casa de Acabe o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nabate, e com a casa de Baasa, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezabel, e não haverá quem a sepulte. Dito isto, abriu a porta e fugiu. Jeú saiu, voltou-se para junto de outros servos do seu senhor, que lhe perguntaram: está tudo bem? Por que esse louco veio falar com você? E Jeú então fala: olha, eu fui ungido rei de Israel. Então nós temos toda essa informação aqui precisa, que coincide exatamente com aquilo que nós encontramos na estela de Tel Dan, tá certo? Bom, agora que eu já falei dessas coincidências históricas, eu quero me deter na expressão Beit David, casa de Davi. Quando o professor Avram Viram disse que a inscrição Casa de Davi estava ali e que esta era uma comprovação arqueológica fora da Bíblia da existência do rei Davi, a recepção da comunidade acadêmica não foi tão entusiasmada ou otimista. Aqueles críticos, os mesmos de Copenhague, que inclusive influenciavam professores da Universidade de Tel Aviv, como por exemplo o professor Israel Finkelstein, eles diziam: não, isso é mentira. Ninguém pode encontrar uma inscrição Beit Davi, porque Davi é uma lenda. A mesma repulsa e preconceito que tiveram com relação à hipótese de André Lamer quanto à presença do nome Casa de Davi na estela de Mecha, a mesma repulsa foi apresentada contra a descoberta de Avram Viram. No início pensaram: não, essa pedra é pedra forjada. Avram Viram falou: não, eu a encontrei num sítio arqueológico recém-escavado, ela não foi comprada no mercado de antiguidades. Examinaram a pátina, que são elementos que se formam no meio das letras, e viram que ela era realmente antiga. Aí falaram: não, na verdade aqui não está escrito casa de Davi, deve ser Beit Dod, não Beit David, mas Beit Dod, casa do tio ou casa do amado. Aí alguém falou assim: não, não faz sentido, porque não tem nenhuma localização com o nome de casa do amado. Até que depois de muito custo, eles finalmente aceitaram que ali você tinha uma comprovação histórica da existência do rei Davi. Mas
alguns críticos da Bíblia são como passarinhos, você dá tiro num galho e ele pula para o outro. Eles disseram, tá bom, vocês aí que defendem a Bíblia estavam certos, Davi existiu, mas ele não foi rei de um reino unificado de Israel. Sobre isso eu falarei num outro vídeo. Será que Davi realmente foi rei de uma grande extensão de terra ou apenas um líder tribal? Passado o tempo, no ano 2021, muito tempo depois, na época da pandemia, novos estudos foram feitos sobre a estela de Mexa, do rei de Mexa, a estela moabita. E esses estudos, 2 estudos foram feitos ao mesmo tempo. Isso que chamou atenção. 2 estudos. Um deles foi feito pelos minimalistas da Universidade de Tel Aviv. E eles disseram o seguinte, que aqui embaixo, onde eu falei com vocês que estaria a inscrição Beit David, ou Melech Davi, alguns sugerem que seria Melech, que aqui estaria não o nome de Davi, mas o nome de Balak. Balak, rei de Moabe. O problema de colocar ali como sendo Balak é que esse rei estaria distante dos eventos aqui mencionados em cerca de 200 anos. Mas esse estudo de Tel Aviv, ele tinha um ponto frágil. Ele foi feito apenas com a lupa. A Universidade Sorbonne, por sua vez, na mesma época, estava fazendo um outro estudo com uma técnica laboratorial muito sofisticada, que você pega todas as letras vazadas e consegue colocá-las de maneira sobressaltada. E essa técnica, feita a partir de microscópio, consegue ler letras que, de outra forma, estariam ilegíveis a olho nu ou ao recurso de uma lupa. E quando eles leram ali, você tinha o quê? A expressão Beit David, casa de Davi. Confirmou-se aquilo que que André Lamer tinha dito em 1991 e foi execrado pelos seus pares, pelos seus colegas. Depois, é claro, houve outros arqueólogos que duvidaram ainda. Tem um arqueólogo, por exemplo, francês, que ele diz, não é que eu duvido que aqui provavelmente esteja o nome de Davi, eu só não estou certo disso. Mas um terceiro estudo feito mais recentemente deu mais uma vez a confirmação que aqui nós temos uma inscrição que traz o nome próprio do rei Davi. Então hoje eu posso dizer para você que do ponto de vista arqueológico nós temos pelo menos 2 artefatos que comprovam a historicidade do rei Davi. Você tem a estela de Messa e a estela de Tel Dan. E a réplica desses 2 artefatos está aqui hoje no MAB para a sua visitação, para você conhecer. Os originais, a inscrição de Tel Dan está no Museu de Israel e a inscrição de Mexa, ou Mesa, está no Museu do Louvre. E uma réplica está bem aqui no Brasil, aguardando pela sua visita. Se você gostou desse conteúdo, saiba que tem muito mais esperando por você na plataforma Bíblia Comentada. Eu já fiz o anúncio, convidei você para também fazer parte desse grupo e desse time de estudiosos da Bíblia Sagrada que semanalmente aprofunda o seu conhecimento bíblico juntamente comigo. Afinal, eu amo ser o seu companheiro de jornada nas páginas da Bíblia Sagrada. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.